A graça e a paz de Cristo, amados irmãos. Esta tem sido uma das músicas que no decorrer de todo esse ano tem marcado muito meu coração. Aliás, meu primeiro contato com essa música foi bastante interessante, foi no culto de ordenação do pastor Newton, e quem estava dirigindo o louvor aqui foi o Lucas Barbosa, e eu nunca tinha escutado essa música de Baruch, e Lucas começou a cantar, fez uma introdução e começou a cantar, e me chamou logo a atenção, porque havia um gesto na música, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, aliás, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E eu olhei para aquilo e tal, e de repente a música me agradou muito, mas ao mesmo tempo a letra me causou um incômodo, porque é uma letra que confronta, uma música pequena, curta, mas tem uma letra que confronta a nossa experiência com Deus, que faz com que a gente pare para pensar se nós estamos desenvolvendo com Deus uma relação de tamanha amizade, de tamanha profundidade, ao ponto da gente aprender a viver um passo só de cada vez e aprender a ouvir não de Deus, sem duvidar, e continuar confiando que Ele continua sendo bom e que Ele continua sendo Deus. Um ano marcado por várias experiências, um ano em que a gente depende de Deus para tudo que a gente vai fazer, como tudo na nossa vida. Essa música tem guardado meu coração, eu tenho ouvido ela repetidas vezes, e momentos tensos e difíceis, ela me vem à mente como uma demonstração, como uma lembrança da presença de Deus e do cuidado de Deus. Então não esquece disso não, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso 21, é um capítulo pequeno, mas muito rico, com muitas lições práticas para a nossa vida. Obviamente não conseguirei falar de todo o capítulo apenas nesta mensagem, e pretendo fazer isso numa próxima, mas eu quero fazer alguns destaques importantes deste texto tão precioso da palavra do nosso Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna e nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, por não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para, quer presentes, quer ausentes, sermos agradáveis ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o amor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto:
Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nas nossas mãos. Ó, que o Teu Espírito possa trazer clareza à mente de cada um de nós, para entendermos o que está escrito aqui, aplicarmos a nossa vida e entendermos, absorvermos a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó, que o Teu Espírito fale ao nosso coração nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo faz nesse capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios uma exposição muito interessante. É um texto clássico, é um texto sem metáforas, um texto direto, claro, falando sobre o ministério da reconciliação. Este é um assunto relevante, de grande importância para todos, tanto para aqueles que já abraçaram a fé cristã, talvez há muitos anos na sua vida, como para aqueles que estão ainda explorando a fé cristã, tentando entender o que é o Evangelho, para ver se abraçam ou se não abraçam. Num local como esse, nós temos pessoas que já têm uma vasta experiência com Deus, já viveram alguns anos da sua vida, a sua experiência na presença de Deus, aprenderam a conhecer a Deus em várias circunstâncias, entendem um pouco mais a palavra de Deus, e existem pessoas que estão aqui observando. Quem são essas pessoas? Quem são esses cristãos? O que eles creem? O que eles cantam? Quanto disso é uma realidade? Quanto disso é uma realidade para a minha experiência? E é um direito de cada pessoa pensar bem antes, avaliar direitinho o que é que está acontecendo, tentar entender antes de tomar uma decisão, para não tomar uma decisão precipitada. Todavia, o assunto reconciliação é um assunto atual, relevante e necessário a quem quer que seja. Tanto aos cristãos muito antigos, quanto aos mais novos na fé. Todos precisam entender o que é a reconciliação. Reconciliar significa restituir um relacionamento que foi rompido, consertar um relacionamento quebrado. Significa desfazer uma inimizade, a quebra de uma amizade. Reconciliar significa restituir a harmonia, ajustar, resolver, tornar novamente amigável. O texto grego original, utilizado nesse texto, traz para nós a ideia de resgatar algo que se perdeu, ou de pacificar. Eu gosto da expressão pacificar, porque não existe reconciliação sem que haja uma compreensão do processo de paz. Toda reconciliação é um clamor por um processo de paz. Tem a ver com pacificar. Obviamente não seria necessário tocar neste assunto, falar sobre ele, se o pecado não tivesse criado uma inimizade entre nós e Deus.
O profeta Jeremias diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que o pecado fez foi gerar uma cisão, uma inimizade, uma quebra de relacionamento entre Deus e os seres humanos. E nós não precisaríamos falar sobre reconciliação se não houvesse o pecado. E se o pecado não tivesse distorcido e corrompido esta relação com Deus. Se o homem não tivesse aberto mão da vontade de Deus, por causa da sua própria vontade, do seu egoísmo, e não tivesse colocado a humanidade num estado tão caótico, tão triste, como o que nós estamos vivendo. Olha, o pecado não é uma ficção. O pecado é uma realidade. O pecado não é uma brincadeira, não é um assunto sem importância. Nós precisamos pensar sobre o pecado, precisamos estudar sobre o pecado, precisamos entender a ação do pecado sobre a vida de uma pessoa. E é justamente por causa do pecado que nós precisamos entender este assunto bíblico sobre reconciliação. Então, este texto é um apelo do apóstolo Paulo, um chamado à consciência, à responsabilidade cristã, tanto para os cristãos daquela época, como de forma muito atual, incrível, para os nossos dias também, para a vida de cada um de nós, porque ser cristão não é um modismo. Ser cristão não é apenas fazer uma opção religiosa, não é apenas abraçar um pensamento religioso ou uma ideia filosófica, nada disso. Ser cristão possui implicações muito mais profundas. Ser cristão é uma convicção que nasce, que brota de dentro do coração humano, mas através de uma ação direta do Espírito Santo de Deus, levando o homem a estabelecer um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus, uma nova forma de viver e de enxergar esta vida, caminhando por ela. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo momento. É um novo caminhar, é uma nova forma de raciocinar, é uma nova forma de filtrar a cultura, o conhecimento. É uma nova forma de entender quem nós exatamente somos e quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Então aqui vai a minha primeira pergunta para você nessa noite. Você está reconciliado com Deus? Você está reconciliado com Deus? Essa é uma pergunta difícil e precisa ser respondida. Estar conciliado é estar vivendo em paz com Deus, é estar pacificado com Deus, é estar vivendo em harmonia diante de Deus. Existem milhares e milhares de pessoas que dizem que conhecem a Deus e conhecem, muitas delas conhecem de verdade, mas elas estão em conflito com Deus. Elas estão o tempo todo brigando com Deus. Elas estão o tempo todo discordando de Deus e da sua maneira de agir. Elas estão reclamando o tempo todo que Deus não faz as coisas como elas esperavam que Ele fizesse. Elas estão reclamando muito a ausência de Deus, ou o silêncio de Deus, e elas não conseguem desfrutar da relação com Deus, da amizade de Deus, da alegria de serem amigos de Deus. Não conseguem enxergar as promessas de Deus, não conseguem aproveitar ao máximo
o que Deus tem preparado para elas, a ação soberana de Deus sobre as suas vidas, e elas continuam dentro da sua mente, discutindo com Deus, brigando com Deus, achando ruim com Deus. Certa vez eu ouvi um terapeuta dizer que muitas pessoas têm essa briga interna com Deus, porque na cabeça delas, elas continuam brigando com seu próprio pai terreno. Continua uma briga aqui dentro e transferem essa briga, porque é pai terreno e é pai celestial, então transferem os sentimentos e os ressentimentos do pai terreno para o pai celestial, e na sua cabeça ficam o tempo todo brigando com Deus, brigando e brigando. Eu chamo isso de síndrome de Jonas. Você conhece a história de Jonas. Jonas era um profeta, um homem de Deus, lá do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jonas é filho de Amitai, e ele é chamado por Deus para ser profeta no período do exílio babilônico. O povo de Deus, por causa da desobediência, foi levado cativo para a Babilônia, a cidade foi toda destruída, as famílias foram arrebentadas, perderam suas casas, perderam seus bens, muitos morreram e foram para lá, e foram levados para aquele país para servirem como escravos. E Jonas está profundamente revoltado com tudo o que acontece, com o rei da Assíria. Ele não admite o que aconteceu, ele foi injustiçado. Nós não temos detalhes sobre a vida de Jonas, o que nós sabemos apenas é que Jonas era um profeta daquela época, mas talvez Jonas tivesse perdido a sua família, talvez tivesse perdido a sua esposa, talvez ele tivesse perdido algum filho, ninguém sabe nada sobre Jonas. Ele talvez tenha perdido todos os seus bens, naquele momento de sequestro. Então ele está profundamente irado contra os assírios, está irado contra o rei da Assíria, está nervoso e não quer vê-los na frente, e ele está magoado, e o coração dele bloqueado até mesmo para Deus. Qual não é a surpresa de Jonas, quando Deus se aproxima dele, o chama e diz: Jonas, eu tenho uma missão para você, eu tenho um desafio para você. Qual é, Senhor? Vai a Nínive, capital da Assíria, seu país opressor, vai até lá e prega lá a minha palavra. E Jonas diz: não, o senhor deve estar brincando, o senhor deve estar brincando comigo. Eu? Senhor, o senhor não está vendo o tanto de injustiça que eles fizeram? Quantas famílias eles destruíram? Olha o nosso país, olha a nossa cidade, olha o nosso templo. Senhor, o senhor não está vendo? Eu vou lá pregar. Você vai pregar. Jonas diz: eu? Não vou não. E ele tenta fugir de Deus. Você acha que alguém pode fugir de Deus? Não, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente. O que significa onipresente? Deus está em todos os lugares. Tem gente aqui fugindo de Deus? Tem gente aqui tentando fugir de Deus? O Jonas foge e pega um navio e vai na direção contrária de onde Deus o havia mandado ir. E lá no meio do mar, o vento começa a bater contra aquela embarcação, e aquela embarcação começa a subir, descer as ondas, e uma confusão tremenda, e tudo começa a ser destruído, e o barco começa a encher de água, e os marinheiros apavorados estão remando, içando velas, baixando velas, estão apavorados, eles não sabem o que acontece, e Jonas está lá no fundo da embarcação dormindo. E eles falam: não é possível, esse homem deve estar dopado. Alguém chama ele, pegam ele, chacoalham ele, trazem ele, dizem: quem é você? Quem é você? E Jonas diz assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor dos exércitos. E aqueles marinheiros que eram pagãos, que não eram de Deus, que tinham os seus deuses, as suas entidades, aqueles marinheiros olham para ele e falam: você é louco, você é louco, como é possível você temer a Deus e estar fugindo da presença dEle? E agora o que a gente faz? Jonas falou: me joguem no mar que tudo vai resolver, me joguem no mar que vocês vão ser pacificados. E mesmo assim, aqueles homens tentam remar e tentam remar e tentam remar para tentar salvar a vida deles e a pele de Jonas, mas não adianta, e chega um determinado momento que a única solução é essa, e eles pegam Jonas e jogam no mar, e o mar se aquieta, tudo fica calmo, e os marinheiros são salvos.
da desobediência de Jonas. O Jonas afunda, um peixe vem, o engole, e aí fica as pessoas dizendo assim: baleia não pode ser, porque um ser humano não passa pela garganta de uma baleia. Meu filho, se ele sobreviveu 3 dias, debaixo da graça de Deus, Deus é poderoso para abrir a garganta de quem quiser. Jonas é engolido, e ele descreve na oração dele o horror de ficar dentro daquele animal com suco gástrico, com as algas enrolando no pescoço e no rosto, apavorado, prevendo já a sua morte, se despedindo deste mundo de forma tão triste, tão trágica. E ele se arrepende ali e clama por Deus. E Deus tem misericórdia dele e faz com que esse peixe o lance fora, na beira da praia. E Deus diz a Jonas: vai fazer o que eu te mandei fazer. E Jonas vai, mas vai com uma vontade tremenda. E ele entra em Nínive, e ele começa a pregar no meio da cidade. E ele está tão com raiva que ele diz assim: dentro de 3 dias essa cidade vai ser destruída. E aquela mensagem raivosa, de destruição, de juízo, carregada de sentimentos de ódio, funciona. Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca volta vazia. Então ele começa a falar, e aí começa a acontecer um avivamento espiritual, as pessoas começam a se converter, e começam a se arrepender dos seus pecados, e caem de joelhos no chão, em cima de sacos e de cinzas, e começam a confessar os seus pecados a Deus, e até o rei é tocado por essa palavra, e se converte ao Senhor. E Jonas chega do outro lado da cidade, e houve um avivamento espiritual, e Jonas olha para trás e fica com raiva. Ele diz: está vendo, Deus? Eu sabia que o Senhor não ia fazer nada. Eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo. E Jonas fica ali irado, amargurado, num canto, e ele sobe no outeiro e fica ali esperando que, quem sabe, Deus se arrependa do bem e jogue fogo em cima da cidade, e Deus não faz isso. Então Deus faz nascer uma planta sobre ele. Lembra que a pele de Jonas deveria estar toda queimada por causa do suco gástrico daquele peixe. E Deus faz nascer uma planta sobre ele, ele fica feliz por causa da planta. Uma necessidade pessoal dele foi atingida, então ele fica feliz. E quando ele dorme, Deus manda um bicho, e o bicho come a planta. E a planta morre, e o sol bate em cima dele de novo. E Jonas levanta, amargurado, e Deus diz assim: Jonas, é razoável essa sua ira? E ele fala assim: é razoável até a morte. E acaba o livro de Jonas. Acaba o livro de Jonas. A grande questão é que Jonas não tem um coração em paz. Na alma dele, ele não está em paz, reconciliado. Sempre que a Bíblia toca neste assunto sobre paz, existem 3 sentidos bíblicos sobre este assunto. O primeiro deles é estar pacificado em relação ao destino da sua alma. Estar pacificado com Deus, ser salvo. Romanos 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E no verso 19 desse capítulo, Paulo diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então note, que neste momento, Deus dá um passo do céu, na direção da humanidade perdida. E ele trilha o caminho exatamente contrário dos povos e das culturas. Naquela época, os povos que adoravam os deuses pagãos, quando acontecia algum tipo de tempestade, algum tipo de terremoto, algum tipo de cataclisma, ou a seca muito prolongada, enfim, qualquer coisa que acontecesse, aqueles povos, como alguns povos animistas ainda hoje pensam assim, entendiam que as entidades espirituais estavam em conflito com eles. Então eles tomavam seus próprios filhos
e sacrificavam seus filhos nos altares para essas entidades, a fim de apaziguar a relação deles com as entidades espirituais. Mas Deus percorre o caminho contrário. Não fomos nós que oferecemos um sacrifício de morte para Deus. É Ele quem toma essa iniciativa, a iniciativa é de Deus. Ele toma o seu próprio filho e o oferece no altar, a fim de que o ser humano possa ser reconciliado com Ele. Deus, portanto, é o autor da reconciliação. Isaías chama Jesus de o príncipe da paz. A iniciativa é dele. Ninguém jamais poderá acusar Deus de ser um ser mau, um ser que não dá oportunidades às pessoas. Ninguém jamais pode dizer que Deus encaminhou uma pessoa para a perdição eterna, porque a iniciativa da restauração de um relacionamento que foi rompido, quebrado pelo pecado, vem de Deus. E quando qualquer ser humano sobre a face da terra toma posse desta iniciativa de Deus, se arrepende dos seus pecados, abre os seus braços, recebe este presente de Deus, se agarra a esta promessa, a esta bênção imerecida de Deus, o coração desta pessoa é pacificado na presença do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Este homem é harmonizado com Deus e com o propósito de Deus. Este homem deixa para trás as coisas velhas e desfruta das novas. Não há o que temer, é promessa de Deus, e Deus nunca falha, e isso resulta em paz profunda na alma. Você está em paz com Deus? Você está reconciliado com Deus? Você está pacificado com Deus? O segundo sentido bíblico de paz é a paz interior, é a paz de espírito. Você vai falar assim, mas não é a mesma coisa do que a primeira? Não, não é. Na primeira, Deus satisfaz em Jesus a sua ânsia por justiça, e nós somos justificados por Jesus, portanto salvos, temos paz com Deus, fomos pacificados. No entanto, o desejo de Deus e o propósito de Deus é que tenhamos paz de espírito. Jesus diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Há uma forma diferente de Deus agir sobre a nossa vida e o nosso coração. O tempo todo a Bíblia nos desafia a viver em paz e a buscar viver em paz na presença de Deus, no meio das situações que nos cercam. Nós estamos vivendo num mundo atribulado, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão o tempo todo perturbadas, você sabe disso, olhe ao redor, as pessoas estão com a sua alma em estado de ebulição constante, muitas delas estão destroçadas, frustradas, deprimidas, apavoradas, assustadas em relação ao futuro. As expectativas de muitas dessas pessoas são as piores do possível. E muitas delas têm sido consumidas pelo pânico, pelo medo do futuro, medo do fracasso, medo de darem errado, com um sentimento no coração que as persegue o tempo todo de que alguma coisa errada vai acontecer, alguma coisa grave vai aparecer. Elas sonham com isso, elas pensam nisso, esses sentimentos e pensamentos o tempo todo retornam à sua mente. Não estou em paz no seu coração. Agora, sabe o que é interessante na experiência de Jonas? É que Jonas estava pacificado com Deus, mas não estava em paz, não tinha paz interior. Eu creio que Jonas era um cristão. Aliás, quem for para o céu aqui, eu espero que todos possam ir, louvado seja Deus. E quando você chegar no céu, procure Jonas, você vai encontrar ele lá. E aí você pergunta para ele que tipo de peixe foi, porque só ele pode dizer. Mais ninguém, só ele, porque ele viveu essa experiência. Mas ele vai estar lá. Ele era um salvo.
Ele foi pacificado com Deus, mas ele não tinha paz interior. Era aquele homem angustiado, era aquele homem agitado por dentro, era aquele homem tomado por um senso de justiça própria, que impedia ele de enxergar o lado bom da vida. Jonas só conseguia ver o lado ruim, ele não conseguia ver o lado positivo da vida. E ele, a experiência dele, parece ter sido a experiência de muitos aqui. Nós vivemos num mundo eminentemente mau. Quem diria? Um mundo tão incrível como o nosso, tão moderno, um mundo com equipamentos que são capazes de fazer coisas incríveis. Um mundo repleto de homens que são peritos em inteligência artificial. Os homens hoje estão clonando outros seres humanos, estão criando vida do nada. Pessoas capazes de criar um nanochip que processam milhões e milhões e milhões de informação, um negocinho desse tamanho assim, que tem um conteúdo inimaginável de informações. O homem está explorando o espaço sideral, está fazendo coisas incríveis, mas a alma continua vazia, o coração continua apertado, dentro de si estão em pânico, as suas famílias estão dando errado, eles não conseguem conservar relacionamentos os mais simples, estão em conflito com os seus filhos, com cônjuges, em desespero. O que é que preenche as pessoas por dentro hoje? Nada. Buscam, alcançam, mas parece que nada satisfaz a alma. Onde é que eles encontram vida? Em nada. Em nada. No entanto, aqueles que foram reconciliados com Deus, foram pacificados diante de Deus, eles têm diante de si esse novo caminho que os possibilita o exercício da paz interior. E onde é que nós encontramos esta paz interior? O que é que nos enche de paz? É a certeza da soberania de Deus, do cuidado de Deus, de que Deus está conosco, ainda que estejamos no meio da guerra. Porque quando eu comparo os profetas, eu trago aqui um profeta que era contemporâneo de Jonas, que é o Abacuque. O Abacuque também sofreu tudo que Jonas sofreu. Ele também perdeu família, ele também perdeu bens, ele viveu na mesma época, é contemporâneo. Mas enquanto Jonas diz assim, é razoável essa minha raiva até a morte, o Abacuque, no meio das dificuldades, no meio das mesmas lutas e provações, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, e que a oliveira, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, e o rebanho se desfaça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O que acontece com esses dois? Os dois são pacificados com Deus, mas um tem paz interior, e o outro não. O Abacuque tem certeza, ele está sendo exercitado aqui a confiar na soberania de Deus, ele tem certeza que Deus está conduzindo cada pequeno detalhe da sua vida, ele sabe disso, então ele está em paz, mesmo que ele tenha ausência das coisas, mesmo que as coisas não estejam dando certo na frente dele, mas ele confia na soberania de Deus. Eu queria pedir a você que você lesse o Salmo 139 quando o seu coração começasse a vacilar em relação a Deus, começasse a duvidar de Deus. E o Salmo 139 nos estimula a pensar sobre a soberania de Deus, aquela perspectiva da criação de Deus. Eu não sou um acidente de percurso, eu não nasci aleatoriamente, eu não nasci só por um mero acaso. Não, a minha história e a sua história foram cuidadosamente planejadas por Deus antes desse mundo começar a existir. Deus planejou a minha vida e a sua vida, cada detalhe dela.
E Ele sabia o que a gente ia enfrentar, Ele sabia quais as circunstâncias que nós iríamos ser introduzidos debaixo da vontade dEle, em obediência, e que ia dar tudo certo, mas Ele também já sabia quais eram as circunstâncias que iam acontecer na nossa vida, fruto do pecado de outros, fruto de pecados pessoais nossos, decisões erradas que iríamos fazer, e consequências graves que trariam sobre a nossa vida, e Deus já conhece o quadro todo. E o tempo todo Ele diz assim: filho, confia na minha soberania, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua vida, eu estou cuidando da sua história, confia em mim, fica tranquilo. E aí sim o coração começa a ser tomado de paz interior. Você está mais para Jonas ou mais para Abacuque? Tem um terceiro aspecto aí, que vai nos ajudar a pensar, a filtrar sobre isso. É a paz com os homens. Então, a primeira é ter paz com Deus, a segunda é ter paz interior, e a terceira é ter paz com os homens. A Bíblia diz o tempo todo isso, o tempo todo, porque se eu estou pacificado com Deus, e eu estou vivendo em paz interior, a paz de Deus que excede todo entendimento, está guardando meu coração, então automaticamente eu começo também a viver em paz com os outros, e começo a exercer o meu ministério como um pacificador, como um reconciliador de processos. Eu deixo de ser aquele tipo de pessoa que ama ver o circo pegar fogo. Você já viu gente assim? Ama ver o circo. Tomara que dê errado, eu quero estar lá para ver. Fala assim entre os dentes, né? Tomara que dê errado, eu vou ver, ainda vou ver ele ser destruído, esmagado. Que isso? De onde você tirou esse sentimento? Nós estamos mais para incendiários do que para bombeiros. Na verdade, quando somos pacificadores, nós nos tornamos muito mais bombeiros. Interrompemos esses processos de ódio, de raiva, de degradação da figura do outro, da reputação alheia. Paramos de criticar as pessoas e de ficar o tempo todo diminuindo as pessoas, ou com raiva delas, porque pecaram contra nós. Note que Paulo diz nesse texto, que Deus nos reconciliou, mas também nos deu, o quê? O ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou, mas Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos lembra que nós somos pacificadores, ou seja, aos poucos, na escola da nossa vida cristã, nós vamos nos especializando em transformar inimizade em afeto, indiferença em cuidado sincero. Nós vamos nos especializando em substituir atitudes de ódio, de ataque, de vingança, de retaliação, por perdão, por restauração. Nós vamos sendo transformados por Deus. Vai passando uma época da nossa vida em que a gente para de ficar brigando e dizendo o tempo todo que a gente tem que ter razão, a nossa razão tem que prevalecer e tem que ser a nossa razão. Tem casais que vivem assim, vivem o tempo todo um lutando contra o outro e os dois querem ter razão e nenhum dos dois volta atrás. E quando nenhum dos dois volta atrás, sabe o que acontece? A luta não acaba, a guerra não cessa. Continua, porque ele tem razão, e a senhora tem razão, e um homem tem razão, e a mulher tem razão, e os dois ficam ali cheios de razão, e eles querem preservar a sua razão, e os dois perdem. Mas aí quando você começa a colocar em prática o cântico que nós cantamos aqui, você aprende a confiar em Deus, e a dar um passo só de cada vez, e você aprende até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aí as coisas começam a mudar na sua cabeça, você começa a parar de brigar com os outros também, e você vai começar a preferir ser humilde do que ter razão. Vai preferir ser humilde do que ter razão, e vai começar a dar um passo atrás, e vai começar a ser um agente de pacificação. Ninguém vai ser um pacificador se não tiver paz interior. Você está desenvolvendo um espírito de reconciliação? Opa, fiz a pergunta errada. Eu fiz a pergunta errada.
Essa pergunta teria que começar lá atrás, porque uma pessoa perturbada perturba todo mundo que está em volta dela. É verdade ou não é? Perturba todo mundo. Então eu tenho que voltar lá atrás. Eu tenho que começar tendo paz com Deus. E tendo paz interior. E se eu estou pacificado com Deus, e eu estou vivendo com paz interior, então eu vou começar a viver também aquilo que eu chamo de a máxima do Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Eu recebi perdão, eu começo a conceder perdão. Eu recebi misericórdia, eu começo a dar misericórdia. Eu recebi paciência da parte de Deus, eu começo também a exercitar, dar paciência. Eu recebi recursos de Deus, eu começo a dividir meus recursos com outros. É algo que começa a nascer naturalmente dentro de mim. Este é o trabalho de Deus, na nossa vida e na nossa alma. Ontem, pastor Fábio me disse algo que eu achei interessante. Eu fiquei analisando se a palavra que ele disse, ele estava falando sobre uma pessoa, ele foi aconselhar uma pessoa e a pessoa ficou um pouco aborrecida com ele, talvez não tivesse gostado muito do que ele falou. E aí depois ele percebeu que a pessoa se afastou um pouco dele, ficou um pouco distante, e ele escreveu assim para a pessoa: olha, se a minha sinceridade magoa você, talvez eu prefira ter você como amigo, sem usar minha sinceridade, do que usar minha sinceridade e afastar você de mim. Eu nunca tinha ouvido isso, eu sempre vi ao contrário. Mas no contexto fez sentido. Porque às vezes a gente quer ter razão, às vezes a gente quer fazer a coisa, você quer dizer, você quer ter a última palavra, e não precisa. Não tem que ser assim. Pode abrir mão. E viver em paz, no meio dos outros. Isso é reconciliação, irmãos. É paz com Deus, é paz interior e é paz com os outros. Você está reconciliado? Quero encerrar minha palavra lembrando que lá em João 15:15, Jesus convida os discípulos a serem amigos dele. Eu gosto dessa expressão. Porque eu sei que tem muitos apelos na Bíblia para que nós sejamos servos de Deus, e é uma honra servir a Jesus. É uma honra ser escravo de Cristo Jesus. É uma honra inestimável para qualquer um de nós. Mas Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. E é uma canção que eu gosto, e nós vamos cantar essa canção agora. Eu queria que o Daniel viesse nos ajudar, que fala sobre essa amizade com Deus, que fala essa amizade com o Senhor, que fala desse sentimento de apaziguamento, de harmonia com Deus. E às vezes nós precisamos retomar isso, e pensar sobre isso, e avaliar sobre isso. A igreja possui um papel muito importante no meio da sociedade, de pacificar, de harmonizar, de amenizar conflitos. Mas isso não acontece se a gente não tem paz interior. E nós não vamos ter paz interior se nós não formos reconciliados com Deus. Uma coisa depende da outra. Primeiro eu sou reconciliado com Deus, depois eu desenvolvo paz interior, paz de espírito, e aí eu começo também a pacificar as pessoas. Uma coisa está ligada à outra. Então eu queria convidar você a cantar com a equipe este cântico, fazendo dele uma oração, deixando que o Espírito de Deus o use para que haja um reflexo profundo da palavra de Deus, uma reverberação da palavra de Deus no coração de cada um de nós. Amém? Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração,
nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, teu bom pastor. A expressão que Paulo usa no verso 2 desse capítulo é interessante. Ele diz: por isso, neste tabernáculo, neste corpo humano, nós gememos, aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque na verdade nós estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos para que o mortal, este corpo humano, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu gosto dessa expressão, porque ela me faz lembrar que a nossa vida neste mundo é passageira. A gente tem que aproveitar o melhor do que Deus tem preparado para nós aqui, irmãos. Deus é seu amigo, não é seu inimigo. Deus é nosso amigo. Ele nos convida a termos amizade com Ele, andarmos lado a lado com Ele, a confiarmos no seu poder. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar, quero encerrar orando por você, orando pela vida de cada um que aqui está. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui, que ainda não foram pacificadas com Deus. Sabe, Deus deu o passo dele, Ele deu o start inicial, o início de tudo vem de Deus. A iniciativa de Deus de nos abençoar com sua verdade, com sua palavra, com seu sacrifício na cruz. Mas Ele não vai entrar no seu coração sem que você permita. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Ele não vai invadir seu coração. Ele bate no seu coração e diz: eu quero ser seu amigo, eu quero apaziguar você com Deus, eu quero te abençoar. E você tem que abrir o seu coração e dizer: entra, Senhor, vamos fazer uma festa. Entra, Jesus, vamos conviver juntos. Entra, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Há alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração nas mãos de Cristo, de abrir a porta do seu coração hoje para o Senhor? Se houver, levanta a sua mão bem alto assim onde você estiver e diga assim: pastor, eu quero entregar meu coração nas mãos do Senhor. Levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você antes de encerrar este culto. Deus abençoe ali, aquela jovem. Quem mais? Quem mais? Há mais alguém que gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor? Deus abençoe esse moço aí. Deus abençoe, filho, eu te vi. Quem mais? Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria corajosamente de levantar sua mão e dizer: eu quero entregar meu coração nas mãos de Cristo. Lá, Deus abençoe aquela vida lá atrás. Deus abençoe também. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor? Eu quero orar com você nesse momento, quero orar com todos nesse momento.
A Bíblia diz que nós devemos orar para que a paz de Deus tome o nosso coração. Se os cristãos viverem em paz, a igreja vai viver em paz, a cidade vai viver em paz também. Eu quero orar por toda a igreja. E quero orar por essas vidas que levantaram sua mão também. Então eu vou pedir que todos fiquem de pé neste momento, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, numa atitude de contrição na presença de Deus. Eu tenho aqui à frente alguns pastores e líderes que estão aqui. Eu queria que vocês que levantaram a mão viessem do lugar de vocês aqui à frente, se unissem a esse grupo que está aqui à frente. Por favor, você que levantou sua mão lá de trás, ali, desse lado de cá, dá um pulinho aqui à frente, por favor. Venha conosco aqui, nós queremos orar com vocês, casal, isso, vem aqui, pode vir aqui, querido. Se houver mais alguém que gostaria de vir aqui, para que a gente pudesse colocar as mãos sobre você e orar por você neste momento, saia do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas agora. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir aqui à frente, isso. Vamos orar a Deus por cada uma dessas vidas neste momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, estenda sua mão aqui à frente. Estenda a mão aqui à frente. Vamos orar por essas vidas. Vamos clamar a Deus por elas. Amém, louvado seja Deus. Ó bendito Deus, nós te exaltamos por esta noite, Senhor. O teu Espírito está presente neste lugar. E é por meio do toque precioso do teu Espírito, da ação que começa no Senhor, da tua iniciativa, que estas vidas estão aqui à frente, Senhor. Ó Senhor, o Senhor ama cada uma delas. E o Senhor desejou este dia em que viriam à presença do Senhor, clamando por tua misericórdia, por teu perdão, abrindo a porta do seu coração, para que o Senhor pudesse entrar, e agora não há impedimento nenhum, Senhor, para o que o Senhor deseja fazer, para aquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada uma delas. Louvado seja o teu nome, abençoa suas vidas, entra, Senhor, nos seus corações, faz ali a festa do Senhor, Pai, que haja alegria do teu Espírito sobre a vida de cada um deles, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa penetrar nos seus corações, eles sejam alcançados por tua misericórdia, amados pelo Senhor. Este dia seja um dia marcante nas suas vidas, um dia em que o coração deles começa a ser plenamente transformado pela presença de Jesus. E a tua palavra diz que ninguém e nada pode impedir o agir do Senhor sobre as suas vidas. Louvado seja o Senhor. Nós as consagramos ao Senhor, pedindo que o Senhor possa abençoá-las, perdoar os seus pecados, lavá-las por completo, e que nesta noite os seus nomes sejam escritos no livro da vida, Senhor, para que naquele dia em que todos nós fomos apresentados na presença do Senhor, essas vidas possam ouvir também: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja neste momento. Ó Deus, dá-nos a alegria de ser como Abacuque, de ter o nosso coração em paz na presença do Senhor, de sermos agentes da tua paz no meio deste mundo conturbado, Senhor. Que nós não sejamos incendiários, mas pacificadores. Que o nosso coração desfrute da tua presença, da alegria de saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida, e nós não temos o que temer, porque o nosso futuro está nas tuas mãos. Nós cremos no Senhor, Pai, e pedimos que a tua paz esteja derramada abundantemente sobre todo o teu povo que aqui está, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Permita-nos ser fiéis, sendo agentes pacificadores sobre a face da terra, Senhor. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação perfeitas do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana, vamos em paz, em nome de Jesus.